Bom dia, pessoal. Tomando um cafezinho aqui. Pessoal, perguntaram pra mim, eu acho que ontem, você mostrou umas orquídeas, mas parece que você não usa sombrite. Às vezes eu não compro. Uma pessoa falou bem assim pra mim, eu não compro uma orquídea porque eu fui lá ler sobre, tá escrito que precisa de um sombreamento de 70%, não sei o quê. Olha, eu vou falar, eu não uso sombrite. Eu cultivei a vida inteira no sítio. Meu pai também não usa sombrite nas alfaces e tal, não usa. O vizinho de baixo usa, não usa. A gente não usa cobertura. Por quê? A planta, ela adapta ao local de cultivo, né? Inclusive existe um processo cientificamente comprovado chamado rustificação ou aclimatação. É o processo de você ir adaptando uma planta ao seu local. Eu não uso sombrite por quê? Porque lá na minha bio está falando cultivo doméstico. Quando eu falo de sombrite, aquela palhaçada toda que a turma fala de tal, eu tiro a oportunidade de uma pessoa que mora num apartamento, ela não vai colocar um sombrite num apartamento, a cultivar, eu tiro essa oportunidade. Ela, principalmente orquídeas, né? Tem que ter, não precisa. Se você comprar uma planta jovem e você fazer esse processo de climatização lá, ou rustificação, ela vai adaptar ao seu local. Você vai levando ela para o sol devagar, ela vai criar seu próprio filtro solar, entendeu? E o que acontece? As plantas elas têm vários mecanismos de defesa contra a luz, contra a praga. O tanino é um mecanismo de defesa que a planta cria. O amargo do giló, aquele amargo, é um mecanismo de defesa. Né? Você pode ver que aquele gilozinho que dá no meio do pasto, a vaca não come, o juar, ela ali tem um mecanismo, o espinho das plantas é um mecanismo de defesa da planta, não está à toa ali, entendeu? E a planta ela cria mecanismos, filtros, né? Para proteger do sol e tal. Eu tenho vandas a 35 graus. Tem dia em Cuiabá em sol pleno, lá na frente, entendeu? O sol da tarde pega nela diretamente, ela tá verdinha, não tem cachepudo, tá naquele coisinho que veio, aquele negocinho preto e tal. E ela tá lá, tá toda enraizada na parede e tal, sol pleno. Pega o sol da tarde aí de 30 e poucos graus. Mas por quê? Porque ela passou pelo processo de adaptação, entendeu? E quando eu falo de proteção, tem que ter sombrite, tem que ter, eu tiro a oportunidade das pessoas que moram em apartamento, que não tem condições de ter. O sombrite, o cultivo, não é nem sombrite, chama cultivo protegido. Aquilo ali nem é tanto para sol, entendeu? É mais para praga. Se você for numa horta, eu fui muito em horta, a gente foi criado na roça, que tem esse sistema de proteção no tomate, no pimentão, você nem pode entrar, porque ele não está protegendo do sol, está protegendo contra a praga. Inclusive tem um coxo na entrada, onde você vai lá molhar os pés para entrar dentro das estufas, para você não levar praga. É mais contra a praga e excesso de chuva e dá condições para você ter verdura direto. A função do cultivo protegido é para te dar condições de colher o ano todo, entendeu? Porque se você esperar só pela natureza, você só colhe naquele período que a natureza favorece. Se você tem um local protegido de chuva, excesso de vento e tal, você consegue cultivar o ano todo. Esse é o fundamento do cultivo protegido. Agora, doméstico, você não precisa colocar, você adapta, você compra a plantinha. Eu tenho os amilcuca em sol pleno, entendeu? Eu tenho o chamaedore em sol pleno, entendeu? Então, por isso que eu não uso. E quando a gente fala de sustentabilidade, ela está ligada a dois processos fundamentais, que é o ecologicamente correto, né? E economicamente viável, né? Então eu não posso falar, isso aqui põe na estufa, tá, eu estou usando plástico, estou usando um monte de coisa que não é ecologicamente correto e nem economicamente viável. Eu falo para as pessoas que moram em apartamento, que quer cultivar em casa, entendeu? Então eu não posso falar, eu tiro a oportunidade das pessoas de ter uma planta quando eu falo que ela usa tantos por cento e ela não usa, a planta adapta ao local, entendeu? Ela passa por esse processo de rustificação ou aclimatação e tal, e ela adapta ao local. Vai sofrer um pouco? Vai, né?
principalmente se você trazer uma planta já adulta, mas se plantas novas, elas adaptam legalmente, belezinha, elas vão se crescendo ali, os primeiros brotos já vai adaptando ao seu local de cultivo. É isso aí, é por isso que eu não uso, tá? Um bom dia para todos.